Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre generalizar procedimentos e estabelecer padrões. Habilidades: resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou decomposição de polígonos que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões observados. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! O que você entende por polígono? Bom, vamos lá. Polígonos são figuras planas fechadas, formadas por segmentos de reta e ângulos. O que você entende por polígonos regulares? Exemplifique sua resposta. O que são polígonos regulares? São polígonos que possuem lados com a mesma medida e ângulos internos com a mesma medida e ângulos externos também com a mesma medida. No caso, eu tenho aqui um pentágono, onde ângulos são iguais, lados são iguais e ângulos externos também são iguais. Complete a tabela abaixo. Bom, então eu tenho uma tabela onde eu tenho os polígonos, quantidades de lados, quantidades de triângulos para a construção desses polígonos e a soma dos ângulos internos dos polígonos. O primeiro é um triângulo, então ele tem o quê? 3 lados. O segundo, quadrilátero, 4 lados. Terceiro, pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Então, a gente pode concluir que a fórmula é N. N é a quantidade de lados. Quantidade de triângulos. Para eu fazer a construção de um triângulo, eu preciso de um triângulo. Quadrilátero, eu preciso de 2 triângulos. Um pentágono, eu preciso de 3 triângulos. O hexágono, preciso de 4 triângulos. Então, agora vai sair uma fórmula aqui. Qual é a fórmula? É o número de lados menos 2 é a quantidade de triângulos. Bom, soma dos ângulos internos. Então, eu vou somar os ângulos internos aqui. Então, eu vou somar aqui, aqui, aqui. Eu sei que as somas dos ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, a soma é 180 graus. Aqui eu tenho 2 triângulos, então eu tenho que fazer 2 vezes 180, tem que dar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, então são 360 graus. Aqui eu tenho 3 triângulos, então eu tenho que fazer 3 vezes 180 graus, que é igual a 540 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. O hexágono, eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos, então é 4 vezes 180, que dá 720. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720. E a fórmula fica, então, N menos 2 vezes 180 graus, que é igual à soma dos ângulos internos do polígono. Completa a tabela com informações sobre alguns polígonos regulares. Então, agora eu tenho outra tabela, onde eu tenho um triângulo equilátero, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, um decágono, dodecágono e o termo geral, polígono de N lados. Bom, vamos achar o número de lados, a soma das medidas dos ângulos internos, que é de acordo com a outra tabela, a medida de cada ângulo interno,
a soma das medidas dos ângulos externos e a medida de cada ângulo externo. Então, vamos lá. Um triângulo equilátero, ele tem 3 lados. O quadrado tem 4 lados. O pentágono tem 5 lados. E o hexágono tem 6 lados. E o polígono de N lados tem N lados. Soma das medidas dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Do quadrado é 2 vezes 180, que dá 360. Pentágono é 3 vezes o 180, que dá 540, que é N menos 2 vezes 180 graus. Bom, agora, medida de cada ângulo interno. Bom, se eu tenho 3 lados, então eu tenho 3 ângulos. Então, é 180 dividido por 3, que dá 60 graus. O quadrado são 4 lados, então 4 ângulos. Então, é 360 dividido por 4, que dá 90 graus. Pentágono tem 5 lados, então tem 5 ângulos. Então, é 540 dividido por 5, que é, então, 108 graus. E o termo geral, então, é N menos 2 vezes 180 dividido por N. Agora, a soma das medidas dos ângulos externos. Então, quando eu vou fazer a soma das medidas dos ângulos externos, todas as somas têm que dar 360 graus, independente quantos lados tem o meu polígono. Então, tudo vai ser 360 graus. E agora, eu vou fazer a medida de cada ângulo externo. Medida de cada ângulo externo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o 360, dividir pela quantidade de lados. Então, é 360 dividido por 3, que dá 120 graus. 360 dividido por 4, que é o quadrado. Então, tem que ser 90 graus cada ângulo externo. Agora, o pentágono é 360 dividido por 5, que dá, no caso, 72 graus. Então, o termo geral é 360 dividido pelo N, que é um número de lados. E o resto da nossa tabela são esses valores aqui. Segunda parte, a resolução de questões do Saresp. Saresp de 2010, o pentagrama estrela de 5 pontas foi obtido unindo-se os vértices de um pentágono regular. A medida do ângulo θ destacado na figura é 30, 36, 40 ou 45. Eu sei, de acordo com a tabela que a gente acabou de fazer, que o ângulo interno do meu pentágono tem que ser 540 graus a soma. Então, cada ângulo interno tem que ser de 108 graus. Então, aqui inteiro é 108 graus. E não é dividido em 3 partes iguais? Então, eu vou fazer o pentágono é igual a 108 graus dividido por 3, porque são 3 partes. Então, é 36 graus. Então, é a alternativa B. 6, Saresp 2009, para ladrilhar um piso de uma sala, como indicado abaixo, um decorador de interiores precisa mandar fazer os ladrilhos que estão em branco na figura. Sabendo que os hexágonos são regulares, ele poderá informar que o ângulo A mede quanto? Então, olha lá, é um hexágono. E eu sei que a medida interna do meu hexágono, que é aqui, ó,
E essa outra parte aqui é a medida interna do meu hexágono. O ângulo interno é 120. Então, aqui eu tenho 120 mais 120, então eu tenho 240. E eu sei que inteiro aqui tem 360 graus. Então, o que eu vou fazer? 360 graus menos o 240. Então, sobrou 120 graus para eu dividir aqui e aqui. E 120 dividido por 2 é 60 graus. Então, é a alternativa A. 7, Saresp de 2009. Ao lado está representada uma parte de um polígono regular, como valor de seus ângulos notáveis. Apenas com essa informação é possível concluir que o quê? É um octógono? É um eneágono? É um decágono ou é um dodecágono? Bom, de acordo com a tabela que a gente acabou de completar. Se eu sei que aqui tem 72 graus e aqui eu tenho 72 graus, eu sei que então o ângulo interno desse meu polígono é 72 graus mais 72 graus, que é igual a 144 graus. Se ele tem um ângulo interno de 144 graus, então ele é um decágono, é um polígono de 10 lados. Então, a alternativa é a C. 8, Saresp 2011. No polígono apresentado na figura, o ângulo D mede quanto? 90, 80, 70 ou 60? Então, a minha figura aqui é um pentágono, onde eu tenho 5 ângulos. Ele quer saber qual é o valor do ângulo D. Se eu tenho um pentágono, eu sei que a medida dos ângulos internos do pentágono tem que dar o quê? 540 graus. Se eu somar todos esses números junto com o D, igualar a 540, eu consigo achar o meu ângulo D. Então, vamos lá. D mais 130, 130, 110, 110, igual a 540. Somando 130, 130, 110, 120, dá 480. Tá positivo, passa para lá, vira negativo. Então, o ângulo D é igual de 60 graus, que é a alternativa D. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.